Hoje, nós celebramos o 7º domingo do tempo comum. Neste domingo, nós temos leituras muito interessantes para o nosso crescimento no campo espiritual, no campo da fé. A primeira leitura é tirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículos 2 a 23, com alguns saltos aqui no meio. A segunda leitura é tirada da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 49. E o Evangelho é de São Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Na primeira leitura, compreendemos que David teve uma boa oportunidade de matar o seu inimigo, rei Saul. Não nos esqueçamos que os dois foram ungidos por Samuel, sob orientação de Deus, mas Saul desagradou o Senhor. Quando Saul soube que David foi ungido para reinar sobre Israel, procurava matá-lo. Portanto, David tornou-se grande inimigo de Saul. Mas na leitura, vemos que Saul, que anda à procura de David para matá-lo, cai nas mãos de David. E qual é a atitude de David? Está aqui uma lição muito importante para nós, talvez a mais importante para este 7º domingo do tempo comum. Para David, Saul não é um inimigo, mas sim um ungido do Senhor. Por isso, David nega matar Saul, apesar da insistência de Abisai. Aqui nós percebemos que Saul tinha David como seu inimigo. Seria bom entender essa história lendo as Sagradas Escrituras, sobretudo este primeiro livro de Samuel, olhando para todo o historial do relacionamento entre Saul e David, sobretudo quando Saul soube que David foi ungido para ser o rei de Israel. Notem bem, os inimigos não existem. Nós os produzimos. Nós os fazemos. O que existem são pessoas amadas por Deus. Não importa se são ingratas, se são más, se são boas, elas são amadas por Deus. Tornam-se inimigos por nós. Nós é que as produzimos, nós é que as fazemos inimigas, sobretudo quando desenvolvemos antipatia em relação a essas pessoas. É importante deixarmos de ver os nossos irmãos como inimigos, sobretudo aqueles que, por algum motivo, nos desagradam. E devemos passar a vê-los como amados de Deus, ungidos, sobretudo se são batizados, ainda mais, porque o batismo faz de cada um de nós o ungido do Senhor. Um cristão não pode ter inimigos. Ser cristão significa entrar num modo de relacionamento que não conta com a existência de pessoas para matar, para eliminar, pessoas inimigas. Ser cristão significa estar acima desse tipo de relacionamentos. Por isso Jesus no Evangelho insiste: amai os vossos inimigos. E Jesus insiste isso para os seus discípulos, para aqueles que o escutam. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que vos injuriam. Não é fácil aceitar isso. E só para quem escuta, só para quem aprofunda a palavra é que tem a capacidade de chegar lá onde Jesus quer que nós cheguemos ao nos dizer essas palavras. É como se Jesus estivesse a nos dizer: procedei tal como David procedeu para com Saul.
Abisai insiste a David: deixa que de um só golpe eu o crave na terra com a lança e não terei de o atingir segunda vez. Mas David responde: não o mates. Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Caríssimos irmãos e irmãs, quantas vezes nós estamos a matar os ungidos do Senhor nos nossos corações? Pelo ódio, pela inveja, pelas fofocas, pelo simples facto de olhar de negatividade, um simples olhar de reprovação. Desejamos o mal para os nossos irmãos e várias outras atitudes que tomamos. Isso é matar os ungidos do Senhor. E Jesus no Evangelho insiste: vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e maus. Isto coloca-nos um desafio muito grande. O desafio de mudarmos os nossos paradigmas, os nossos esquemas mentais sobre o modo de nos relacionarmos com os nossos irmãos e aprendermos a olhar para o nosso irmão do jeito como Deus o olha. E até somos desafiados a mudarmos os critérios de julgamento. Aliás, Jesus nos diz: não julgueis e não sereis julgados. Esta mudança só é possível se aprendermos a ser como Jesus, o novo Adão, a sermos tal como Ele nos pede. E este desafio exige termos a capacidade de não sermos simplesmente seres vivos, mas, sobretudo, de sermos habitados pelo Espírito que dá a vida, tal como Paulo nos refere na segunda leitura. Na segunda leitura nós temos 4 antíteses muito interessantes que vale a pena tomar em consideração. O primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo. O último, Adão, como espírito que dá a vida. Primeira antítese: ser um simples ser vivo e ser habitado pelo espírito que dá a vida. Segunda antítese: o primeiro homem não foi o espiritual, mas o natural, e depois é que veio o espiritual. Segunda antítese: natural e espiritual. Terceira antítese: o primeiro homem tirado da terra é terreno, o segundo homem veio do céu. Terceira antítese: ser terreno e ser do céu. Quarta antítese: o homem que veio da terra é o modelo dos homens terrenos, e o homem que veio do céu é o modelo dos homens celestes. Ser modelo do homem terreno e ser modelo do homem celeste. Essas 4 antíteses mostram-nos o ponto que nós temos que ter para o nosso crescimento. Ser um ser vivo, ser natural, ser terreno, ser modelo dos homens terrenos, isso todos nós o temos. Basta nascer. Somos seres vivos, somos naturais, somos terrenos e vivemos como terrenos. Mas Jesus, por meio de São Paulo, nos desafia a termos essa capacidade de transcendermos-nos, de irmos além de nós, de deixarmos de ser simples seres vivos e passarmos a ser habitados pelo Espírito que dá a vida, de deixarmos de ser simples homens terrenos e passarmos a ser homens do céu, de deixarmos de ser simples naturais e passarmos a ser celestiais, a sermos espirituais. Isto exige-nos o desafio tal como nos é dado em David. Saul, homem de ódio, de inveja, de vingança, é imagem do homem terreno, o Adão terreno. David, pelo contrário, é imagem do homem do céu, imagem de Cristo, o verdadeiro ungido de Deus. Não julguemos, não sejamos inimigos de ninguém, não produzamos inimigos.
Sejamos misericordiosos, porque o nosso Pai do céu é misericordioso. Tenhamos essa capacidade de olhar para o outro tal como David olha para Saul. Se Saul, quando olha para David, olha para um inimigo, David, quando olha para Saul, olha para o ungido do Senhor. Aprendamos a olhar para os outros como ungidos do Senhor. Quanta alegria pode habitar em alguém quando vê que o seu amigo olha para ele como um ungido do Senhor. Quanta satisfação uma esposa pode ter quando compreende que o marido olha para ela como a ungida do Senhor. Quanta alegria pode ter um marido vendo a sua esposa que olha para ele como o ungido do Senhor. Quanta alegria habita nos pais quando compreendem que os seus filhos olham para eles como ungidos do Senhor. Quanta alegria pode existir entre nós quando aprendermos a olhar um para o outro como ungido do Senhor. Aprendamos a olhar um para o outro tal como Deus olha para cada um de nós. Seja você o ungido do Senhor, a ungida do Senhor, e procure matar os inimigos que há em você para tornar todos eles que antes eram inimigos em simples ungidos e ungidas do Senhor. Um feliz dia, um feliz domingo para si. Que Deus lhe abençoe. Amém.